dando para ver e ouvir? Tá super cedo lá, né, no Brasil. Acho que vai estar pouca gente. 36, está aumentando, acho que 40, está aumentando. Nossa, nem eu consegui. Eu fico louca. 43, está às 6 da manhã. Muitas pessoas. Está aumentando. vamos esperar o povo entrar. Então, durante esses 27 dias, vou voltar porque ela chegou depois, isso é importante. Prestem atenção, porque depois vocês vão ficar perdidaços. E aí, durante os 27 dias, é uma avalanche de situações que acontecem que a gente não consegue realmente conectar o que foi falado. Então, assim, não vai comer nada que densifica o corpo, porque a gente quer se utilizar. Todo o processo que a gente está fazendo é um processo de limpeza, de liberação das energias densas, de liberação de memórias, de liberação de cristalizações, de coraças. As coraças, elas ficam retidas nos nossos nervos, músculos e ossos. Então a gente vai ter movimentos no corpo físico de liberação bastante intenso. E como eu expliquei, todo o processo de eliminação, de excreção, vai ser utilizado para a gente eliminar essas energias que não são só dessa realidade, mas que são também de várias outras realidades que a gente está trazendo. Peraí. Ele vai caminhando, né? Deu aí? Melhorou? Tá. Então, toda a excreção, ao invés de a gente reclamar e cocriar na antiga forma, ai, tô com dor disso, tô morrendo, nossa, tô com febre, tô com vômito, a gente vai honrar e agradecer, porque foi o que vocês vieram buscar. Vocês vieram buscar a limpeza, a liberação dessas antigas energias. Então, no processo de limpeza, cada vez que vocês se depararem com a purificação, vocês não podem mandar um sinal para o corpo dizendo que tem alguma coisa errada, porque vocês são soberanos, né, na escolha de vocês. Então, se você começa a dizer, ai, não aguento mais, não quero mais esse processo, está muito intenso, você para o processo. E a ideia é que durante os 27 dias, a gente rale para limpar, para eliminar, tá? Todas essas toxinas e amas, inclusive emocionais. Então o choro é muito bem-vindo. Se o choro vier, deixa vir, não tem um motivo para o choro. Você não precisa enredar a história do choro. Se sentir vontade de chorar, não cria todo um castelo de fantasia de que a vida é uma merda, de que o problema é não sei quem, só porque veio a vontade de chorar. Na verdade, o choro está fazendo o quê? Limpando. E aí é só limpeza, você não precisa criar uma história porque está chorando. Porque a gente está acostumado a entender que quando chora tem que ficar triste. E aí a mente já começa a criar uma fantasia de tristeza para você, porque você está chorando. E vocês vão observar que o choro vai vir só por vir. E não tem uma história. É importante não cocriar, porque vocês viram que a causa não precisa necessariamente estar nessa vida. Então, se eu começo a me sentir mal, ou uma emoção começa a aflorar e é um sentimento que aperta, não necessariamente isso tem uma relação com o meu cotidiano, com a minha vida presente. Não é o meu pai, não é minha mãe, não é o meu marido, não é o trabalho que eu estou. É simplesmente uma informação energética que eu posso estar acessando de uma outra realidade, não necessariamente dessa. Então a causa não precisa estar aqui. E quando vocês sentem a emoção, vocês vão buscar uma causa para gerar um enredo. E isso a gente não vai fazer, porque isso significa cocriar na antiga forma. O que a gente tem que fazer?
simplesmente agradecer a liberação e olhar a sinalização. A emoção, ela é uma sinalização. Ela está sinalizando que determinadas energias estão ali e precisam ser vistas, precisam ser requalificadas. Elas não estão dizendo que a sua vida é uma merda. Elas só estão informando que existem energias que estão se apresentando nesse momento e que precisam ser trabalhadas e requalificadas. Da onde elas vieram e por que elas vieram, não importa, porque a gente nunca vai saber. Então essa situação de ir procurar a causa para a cura, isso é ilusório, porque a gente já viu que a gente pode já nascer com uma tendência vibracional que a gente já arrasta de outras realidades, de outras vidas. Então não adianta ficar, eu sinto isso porque na minha infância minha mãe falou beabá pra mim. Não é por isso que você sente, né? Então ficar buscando um motivo nessa realidade é não entender a complexidade do todo, daquilo que a gente é, a multidimensionalidade do meu ser. E nós estamos no momento de acordar para a multidimensionalidade do nosso ser. Não ficar preso dentro dessas rodas sansáricas, onde a gente já vem repetindo há muito tempo. Onde você acredita que é pai, mãe, irmão, marido e trabalho. Não é isso a sua vida só, né? Então, expandir a consciência, levar o seu padrão de consciência, significa se abrir para o todo. Se você começa a se fechar no seu mundinho ilusório da 3D, você vai entrar num padrão de repetição, ciclo repetitivo. E aí você não sai mais disso. Não validem doença, não existe doença. Então, quantas vezes vocês disserem para vocês, eu tenho depressão? É um problema que você está amando, que você está co-criando a depressão na sua vida. Eu não sei que nome a gente pode dar para isso, mas isso pode ser um acúmulo de liberação de energias e informações de muitas realidades. Eu não sei porque você quer dar um nome de depressão e dizer que é uma doença, porque isso é co-criar. Na verdade, a gente está, quando está em depressão, em inércia, porque depressão, ela não é tristeza. Depressão é você não sentir nada, na verdade. Você acorda e você olha e fala, insignificante a vida. Nem boa, nem ruim mesmo. Você não tem nenhuma motivação. E quando você está na tristeza, a tristeza ela não é a depressão. A tristeza ela sinaliza que entre o castelo ilusório que você criou e a realidade que você vive, existe uma lacuna. E que você não quer soltar esse castelo ilusório, porque você quer viver ele. Isso foi criado pela mente. E aí quando você está na vida, e a vida não é o castelo que você criou, mas, parênteses aqui, abre aspas, é sempre melhor a vida do que o castelo que a gente cria, você tem isso que a gente chama de tristeza, né? Então é importante entender que quando eu sinto a tristeza, é porque eu criei uma ilusão, aonde eu criei um castelo de perfeição, que eu acredito que seria o perfeito, e a realidade, a providência divina me traz o que eu preciso viver, mas eu não aceito o que eu preciso viver. E aí eu me prendo ao castelo ilusório que eu achei que deveria ser, e aí eu sofro. Então entre a ilusão e a realidade existe o sofrimento. Só que isso não é depressão. Tá? Então é importante que a gente entenda tudo isso e não aceite esse diagnóstico de depressão tão facilmente. Existem pessoas que têm depressão? Existem. Eu trato pessoas que têm depressão máxima, que já ficavam 15 anos na cama. E com 4 meses de trabalho de energético, já levantou, já largou os medicamentos, mais de 20 medicamentos, já retomou a vida, foi para casa, cuida do filho, enfim. Não é uma situação, nada pode ser totalmente
cristalizado e engessado. Quando a pessoa fala, olha, você tem que se conviver com isso porque essa é a sua realidade pro resto da vida, é alguém que não entende da vida, né? Não entende o que significa energia, porque se todos nós somos energia, energia é movimento, energia não se cria, mas se modifica, qualquer situação da vida pode ser modificada. Não existe isso. Qualquer doença pode ser curada. E a gente já vem ver muito isso. E quando é considerado uma doença difícil, a gente ouve dizer que foi um milagre. Mas o que é um milagre se não a modificação da condição que te fazia estar praticamente na morte e te traz de volta para a vida? Então, assim, a gente sempre tem 50% de chance de se curar, né? 50% de chance de estar vivo, 50% de chance de morrer agora. Então, a física quântica, ela sempre dá pra gente a possibilidade de mudar qualquer situação na nossa vida. Então, se a própria física está afirmando isso, por que você aceita a condição de não tem jeito, não tem cura, não tem solução? Então, é bem importante que a gente olhe para isso. Então, nos 27 dias, o que a gente busca? Sutilizar. Porque o que a gente precisa? Eliminar toda essa bagagem que a gente vem trazendo, todas essas falas herdadas, todos esses condicionamentos, tudo está registrado no meu corpo, no meu DNA, nas minhas células, essa crença da doença, crença da hereditariedade, tudo isso precisa ser eliminado. Se eu fico densificando, trazendo situações a mais para eu ter que digerir, eu não elimino. Né? Como é que eu elimino? E o que a gente quer? Se tornar um canal. Um canal precisa estar limpo, porque senão, como é que a energia vai passar pelos canais? Então, para isso, a gente tem que focar nesse cuidado de ser canal. E se vocês não fizerem isso direitinho nos 27 dias, vocês vão ter rasgado o dinheiro de vocês. E o tempo. Porque pior do que o dinheiro é a perda de tempo. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem para ficar aqui. Então, façam um trabalho durante os 27 dias que eu vou propor. Ninguém vai morrer, não é difícil. Quando começar, é difícil, eu não consigo, não sei o quê. Não cocria nisso, gente. Volta para a forma assertiva, que é a mudança. Vocês não vieram buscar mudança? Então, foquem na mudança. Não ponha foco energético no que vocês não querem viver. Né? Coloca o foco energético naquilo que você quer viver. Então, quando a mente trouxer o que você não quer, você diz para ela, não quero isso. Não põe o foco naquilo que você não quer. E o que vocês mais fazem é pôr foco no que não quer. Tem um problema, fico colocando foco lá no problema, e materializando e co-criando o problema todos os dias. Acordo de manhã, problema, materializa ele de novo. Acordo lá, materializa ele de novo. Estou sempre co-criando aquilo que eu não quero para minha vida. Né? E o que a gente tem que aprender? A co-criar o que eu quero para minha vida. Coloca foco energético no que você quer que aconteça, não no que você não quer que aconteça. Então não dê importância para aquilo que você não quer que se materialize na sua vida. É bem isso. E também, quem é mãe, não dá importância para aquilo que você não quer que seu filho repita. Então, assim, o meu filho vem dizendo que está morrendo. Não dá atenção para isso. Se você der atenção, se você puser energia nisso, ele vai todo dia falar que está morrendo. Então não dá, foca naquilo que ele faz de melhor. Quando ele vier com uma atitude super positiva para a vida dele, que é legal, foca toda a energia, dá toda a atenção. Ele vai entender que ele recebe atenção quando ele está bem, não quando ele está mal. Só que a gente dá muito mais atenção pra gente quando a gente tá mal do que quando a gente tá bem. Então é normal a gente dar atenção pro outro só quando ele tá mal. Então a pessoa tá muito mal, você para tudo e fala, não, agora eu preciso dar atenção porque ela tá mal. E isso é uma forma de educar muito ruim, porque as pessoas sempre vão ficar mal perto de você. Então é importante vocês entenderem.
Isso é muito louco, porque os meus amigos, eles conseguem a minha atenção quando eles estão bem. E aí eles param de ficar choramingando para ter a minha atenção. Porque eles sabem que enquanto está choramingando não tem. E vocês também, quando vocês começam a me mandar mensagem, ai meu Deus, eu tô no caos, me ajuda pelo amor de Deus, não sei o que, eu não respondo. Aí vocês ficam num buracão lá, sozinhos, se debatendo, e depois vocês voltam e me falam, ai não, entendi que era isso, não sei o que, daí eu respondo. Entendeu? Porque eu não vou pôr foco energético na distorção de vocês. Porque ninguém aqui tem problema tão significativo assim quanto a mente de vocês cria. E quando vocês começam a me fazer pergunta que é muito mental, eu também não respondo. Eu trabalho com energia, porque se eu for responder, eu vou ficar o dia para responder uma pessoa, porque a mente nunca está satisfeita. Ah, mas e isso? Ah, mais aquilo? Ah, não sei o quê. Quando eu percebo que vocês estão no padrão mental, eu não respondo, porque não adianta, né? Então, também a gente nunca dá atenção para quando a pessoa está na crise, porque vai te consumir muita energia. Deixa sair da crise e aí você conversa depois. E vocês entram em muita crise, muita, cara. Impressionante. Mas já tô avisando que é pra saber, porque senão vocês vão começar a achar, ela não gosta de mim, responde todo mundo. Porque da crise vem outra crise. Ah, meu Deus, por quê? Nem a minha mestra quer saber de mim. Ela respondeu minha língua. Ela responde todo mundo e ela não me responde. Acho que ela não gostou de mim. E vai ser assim, vocês vão ver que vai ser assim. Então, já tô avisando antes que é pra, se começar esse joguinho daí, vocês já saem fora. Porque não funciona comigo e não vai funcionar com vocês, porque eu não vou ensinar vocês a fazer aquilo que não serve para a vida de vocês, tá? Então, como é que a gente faz as limpezas? Como é que a gente limpa? A gente limpa através de vômito, de desinteria, de suor. Então, inundei a cama de suor, tá? Liberando toxina medicamentosa, né? Então, a gente vai tendo vários processos de eliminação. Limpa também através do sangue. Muita gente coloca sangue pelo nariz, nas fezes. Quem é do Sankalpa aqui? Último. Uau! Vocês viram quantas pessoas puseram sangue nas fezes que foram fazer colonoscopia? Porque ficaram desesperadas, achando que tinha um problema gravíssimo e não era nada. Então, o sangramento também é uma forma de limpar e eliminar, tá? Mas, tô sangrando. É o reiki. Não, vai no médico olhar. Mas o ponto é que a gente não pode ser irresponsável. Se você tem a dúvida, vai no médico, faz os exames, olha. Mas não se mata, não fala que você está com câncer terminal. Vai lá, faz os exames, depois que vier os exames, você conclui se foi energético, se era alguma coisa física, porque o reiki também ele vai buscar alguma doença que pode estar em curso. Então, se de repente você tem uma doença que está em curso e não se manifestou, o reiki faz ela se manifestar. Porque quanto antes você olhar essa doença, melhor para a cura, mais rápido, né? Costumo dizer que todo câncer é um resfriado se você pegar no começo. Então imagina a bênção se essa energia te trouxer para o agora a manifestação de alguma coisa que talvez fosse levar 10 anos. E aí você não tem mais a chance. Então o que o reiki vai fazer? Ele vai trazer para o agora tudo aquilo que a gente precisa ver para a cura. Então toda essa intensidade de manifestação, ela é bem-vinda. Quanto mais eu tenho a capacidade de olhar o que está acontecendo para mim, quanto mais eu trago isso de forma clara, mais chance eu tenho de curar. Mais eu posso pegar a situação e trabalhar por ela. Principalmente num grande campo de energia que vocês vão estar, tá? Ou seja, vocês vão ter todo o auxílio energético
para conseguir fazer as mudanças e as modificações que vocês não fizeram ao longo de uma vida inteira. Então é agora. Vai ser fácil? Não. Nunca é. Mas vai ser importante? Sim, muito importante. Vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Vamos acordar o mais cedo possível. Beber muita água. Eu vou mandar a rotina para vocês, mas vocês vão fazer a raspagem da língua, vão lavar o nariz com Jalanete, vão fazer uma alimentação mais limpa possível, tá? Não vão comer industrializados, de jeito nenhum. Açúcar, nada disso, gente, porque se vocês forem consumir os industrializados, vocês vão estar densificando o corpo, vão estar acidificando o sangue. E olha o trabalho que a energia está fazendo para vocês alcalinizarem, né? Então, assim, a gente precisa estar entendendo qual está sendo esse processo. Não. Cafeína não, você pode tomar o café descafeinado. Aliás, é indicado. E aí você pode tomar esse café com uma gordura boa. De repente, mistura no café o óleo de coco, quem não é vegano ghee, mas a gente precisa dessa gordura boa aí pro cérebro. Eu vou mandar várias coisas para vocês ativarem o potencial de vocês do corpo, né? Mas isso eu mando no grupo. Quando você estava falando de aspirar pelo sangue, é normal que vem o fluxo menstrual vir assim? Vai vir muito intenso. O que aconteceu comigo esses últimos 2 dias? Ontem quando eu saí daqui, nossa, mudou muito. Assim, veio tudo como se fosse o segundo dia. Além de mudar, adianta muito, porque você vai estar acelerando todo o seu metabolismo. Internamente, as células estão assim, ó, elas estão... Para fazer o trabalho da liberação, elas têm que acelerar muito. Quando a gente faz a recodificação, que é isso que a gente fez ontem, todas as células acordam. Parece que elas foram ouvidas pela primeira vez e tem importância. Então, essa conversa com o corpo que eu ensinei para vocês é fundamental, porque as células têm consciência. Então, você pode conversar com as suas células, com o seu corpo, ensinar eles como é que a gente vai trabalhar, né? Então, assim, é um grande organismo, são microconsciências dentro de uma grande consciência. E a gente aprendeu ontem que são campos dentro de campos, né? Então, quando a gente une os 2 campos, a gente vai no terceiro campo, né? Então isso é importante vocês entenderem. E a gente se comunica com tudo isso, porque a gente é o organismo, embora a gente seja também a célula. E por que eu me comunico? Porque eu sou a célula. Entendeu? A célula faz parte de mim, mas eu faço parte dela. Então ela não está dividida e separada, como vocês acham. O corpo não está dividido e separado, o órgão não está dividido e separado. Não é ele que enlouquece e resolve agir por ele só. Existe a possibilidade de você dar um comando, porque você é ele, a sua consciência também está ali. Então é importante a gente entender essa conexão de micro e macro realidade e parar de trazer os medicamentos como a única forma de informar o corpo como é que ele tem que reagir. A gente também é todos os micro-organismos que habitam o nosso corpo. Então as bactérias, a gente tem milhares de bactérias. Então a gente precisa manter elas em harmonia. Quando eu aplico energia, eu tenho que aplicar energia para que esses milhares de micro-organismos estejam em perfeita harmonia, porque isso é muito importante, né? A minha microbiota, ela é muito importante, então eu tenho que cuidar muito bem do meu intestino, mas eu também tenho as minhas bactérias femininas, né? Que é importante que eu cuide delas. Então tudo isso a gente precisa olhar. Então pode ser normal essa desregulação, assim, de durar mais tempo. Ela vai vir muito mais intensa porque você está acelerando o metabolismo. Então esse movimento ele fica muito mais rápido e a energia faz com que o sistema endócrino ele funcione. Geralmente ele está mais lento por conta da nossa inércia,
né? Ou a gente direciona muita energia para algumas atividades em horários que não são propícios para isso. Horário que o corpo tem que estar produzindo hormônio, a gente faz ele ter que pensar, estudar, assistir documentário, digerir comida. Então o corpo ele começa a ter que usar muito mais energia. E aí isso vai fazendo com que o seu metabolismo, as suas glândulas parem de funcionar corretamente. Elas vão ficando cansadas desse excesso de trabalho que elas têm que ter. Então, praticamente, a maioria das pessoas estão com o metabolismo mais lento do que mais acelerado. E aí, quando a gente faz esses trabalhos, a gente acelera o metabolismo. E aí é possível que, nos 27 dias, primeiro como a gente está fazendo a eliminação, a gente sinta que está engordando mais. Mas, na verdade, não é isso. E depois a gente começa a emagrecer muito. Então precisa cuidar também. Eu não posso emagrecer mais não. Eu também não faço, vira e mexe, eu emagreço. Mas aí a gente vai... Eu te conheci no ano atrás, eu emagreci 12 quilos. Era 58 quilos hoje, não consigo emagrecer. Essa calça está com cinto e ela está ali embaixo. Mas é normal as pessoas que entram em contato com o meu campo vibracional emagrecerem bastante. Meus pais chegaram desesperados, faz todos os exames de sangue possível, você está com doença, algum problema, não é possível. Sim, a Carol acho que emagreceu uns 12 quilos também, ela antigraf. É normal, o pessoal começa a emagrecer muito mesmo. Mas eu parei de emagrecer, graças a Deus. Bom. Tudo bem, mas também a gente vai chegar no nosso natural, né? Na verdade, a sua forma natural de ser. Então não é... Às vezes você é magro. Às vezes você não é tão magro, tudo bem. Você não vai ficar magérrimo só porque tá... Não, você vai voltar para o seu natural, a sua forma equilibrada de ser. Então seu corpo volta para isso. Bem, o que mais? Tá dando para ouvir aí o pessoal? Não, leite pode? Leite? Leite de vaca. Ó, eu não aconselho tomar leite porque a gente tem várias questões com leite e aí a gente tem a questão dos antibióticos e tudo mais. A gente não está limpando o corpo, né? Então esse gado, essa vaca, ela traz uma quantidade muito grande, né? Tanto de hormônio como de antibióticos e uma série de coisas que a gente não quer para o nosso corpo. Então não aconselho, eu sugiro leite vegetal, se possível, durante esse período pelo menos. Não, e ovos? Se for biológico, O ponto do orgânico não tem que ver se essas galinhas, como elas são engordadas, né? Se é com hormônio. Porque geralmente uma galinha, ela leva o frango, ela vai levar uns 2 anos para estar pronto para um abate. E com o processo que é feito não natural, em 2 meses eles estão abatendo. Então é óbvio que existiu uma alteração também celular aí para esse processo de superaceleração. E superaceleração celular, o que gera? A gente sabe, câncer, né? Então assim, quando a gente come isso, consome isso, o que vai acontecer? A gente vai receber essa mesma informação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos hormônios aí também. Então não sei, você vai ter que ter um cuidado de ver como é que essas galinhas estão sendo criadas, abatidas, né? E isso requer, às vezes é melhor não comer o ovo, se você não consegue saber qual é a procedência. Peixe também não. Peixe não. Os mares estão super contaminados com metais pesados, gente. Nunca teve tanto problema, porque a gente teve vários derramamentos aí. E aí a gente
metal pesado você não elimina mais, né? E durante esses 27 dias também, por conta da densidade. Então vocês vão meio que sutilizando o corpo, deixando ele menos denso, para a gente conseguir chegar no resultado que a gente quer da eliminação e da limpeza. Remédio. Oi? Remédio. Remédio depende do remédio. De alergia. De alergia? Eu tenho muita alergia De pó? pólen. Pólen? Ah, tá. Não, então, mas se você precisa tomar, né? Vai morrer, né? Então, mas se você entrar no processo alérgico, toma um medicamento. Eu não posso tirar medicamento de ninguém, gente. Eu só estou dizendo para vocês que busquem uma solução com o médico de vocês. Veja se realmente é necessário, se existe uma alternativa para o uso desse medicamento. Só estou explicando o que o medicamento faz no corpo. Mas eu não posso dizer tira o medicamento, de jeito nenhum. Até porque eu não conheço seu histórico, eu não sou médica e eu não posso fazer isso. Então, eu só estou orientando vocês. Tive uma dor de cabeça, toma analgésico. Livre-arbítrio, mas você está embotando o seu corpo, né? Ela não poderia aplicar o reiki no medicamento? Ajuda? Ela pode aplicar o reiki no medicamento, vai minimizar os efeitos colaterais do medicamento, mas ela me perguntou se ela tira o medicamento. E é isso, eu não estou falando para ninguém tirar medicamento. Espirulina de alga, né? É maravilhoso. Espirulina. Deve conseguir. Clorela, né? Esses superfoods, né? Tem outro que é matcha também. Matcha não é para todo mundo, mas o matcha ele acelera o metabolismo. Não sei. Ele é um chá que super favorece a eliminação da gordura abdominal também. Então ele é um chá que desintoxica e tal. Só que o matcha é raro de você achar. Precisa ver também a qualidade da espirulina e da clorela. Não é barato. Então se vocês acharem um pó verde, barato, suspeita, porque é bem caro. E aí você tem que ver a qualidade. O matcha ele nunca é doce. E a gente acha por aí muito matcha doce. Ele não é adocicado, ele é muito amargo. Então assim, vocês sempre vão ter que ter cuidado com a escolha assertiva dessas substâncias, né? Mas tem. Eu utilizo muitas cápsulas de carvão ativado, como duas cápsulas de carvão ativado para estabelecer uma experiência, porque dizem que é bom para a liberação de metais pesados. Nada elimina metal pesado por completo, mas o carvão ele é muito bom para limpar, desintoxicar, assim como a alga, porque o que a alga faz no mar? Ela limpa a água do mar. Então, como a gente é muito líquido, né? A alga ela também vai ter esse processo de limpeza, que é muito bom. Então, o carvão ativado ele é legal também. Moringa também, né? Então, a gente não precisa sair igual um doido usando tudo, né? Escolhe alguma coisa. Não, então, tudo que tiver cafeína, vocês vão tirar. Infusões. Oi? Umas infusões. Pode. Mas você tem que ver se não tem cafeína, porque a cafeína não é legal. Não, então, Pode tomar chá verde? O chá verde, ele é bem benéfico. A cafeína é bem pouquinho. no chimarrão pode. Não. Claro que não. Chá mate? Como é que eu vou viver sem esse vício? Bom, gente, então vamos entender o que a gente vai estar fazendo. Todos os dias a gente vai se aplicar
energia. Por quê? O que acontece nesse momento planetário quando eu escolho ser um canal? Eu tenho concedido a liberação dos meus karmas quando eu escolho ser um canal. Mas desde que eu escolha realmente ser um canal. Porque isso é muito íntimo, é muito interno. Não é, vou lá no curso da Noemi, vou pagar não sei quanto e vou liberar meus karmas. Não é assim que funciona. Vai depender do seu comprometimento, da sua consciência, da sua abertura para o processo de ser um canal. Né? E isso tudo é analisado por um conselho, que é um conselho kármico, que realmente tudo vê. Então, vai depender do quanto você está comprometido, o quanto você se aplica energia, o quanto você está em verdade dentro desse processo. Porque você pode fazer a escolha de não ser um canal, mesmo dizendo para você, eu sou um canal, só que eu não me aplico, eu não cuido para que o meu canal seja um canal puro, eu não aplico em pessoas, eu não uso a energia. Então, eu posso dizer para mim que eu escolhi ser um canal e não ser um canal, né? E aí, nesse caso, eu não vou ter a liberação dos meus karmas. Por quê? Porque nesse momento planetário, todo aquele que escolhe ser um canal precisa trabalhar com a nova consciência. Então você precisa quebrar os padrões de repetição da velha energia para que você possa sustentar a nova energia. Porque se você não limpa, não libera aquilo que está te impedindo de vibrar na nova energia, você não consegue ser um agente consciente da transformação nesse momento planetário. Então, todo mundo que escolhe ser esse agente transformador, ele está tendo o concedimento hoje no planeta de ter a liberação dos seus karmas. E dentro do processo do Reiki, isso acontece também. Tá? Então, é importante entender o que significa ser um canal nesse momento planetário. Né? Então, não é simplesmente vir e fazer o curso e engavetar o certificado e a apostila lá. Isso não é ser canal. E ninguém vai certificar se você é um reikiano ou não. Não é o certificado, não é ter feito a iniciação com a Noemi, é o compromisso que você vai assumir com essa energia. É o compromisso que você vai assumir com essa consciência. É o cuidado que você vai ter de não desqualificar a energia que chega para você na mais alta qualificação. Porque você é responsável por não fazer essa energia ser desqualificada também. Né? Ela chega para você na mais alta qualificação e você ou distorce ela, ou transmite essas informações de forma distorcida. Por isso que a transmissão oral ela é muito importante. E ela só pode ser feita de mestre, através de mestre. Porque existe um campo de energia de consciência que transmite. Se vocês pegassem todo esse conteúdo e só lessem, vocês não acessariam essa energia que vem sendo transmitida lá de cima, na mais alta qualificação, e chega para vocês sem perda. Né? Não daria. Então, por isso. Então, os símbolos nunca são revelados do Reiki. Somente para quem é reikiano. Então vocês vão receber vários símbolos. No caso de quem é reikiano nível 1 e 2, eu vou dar 4 símbolos. Quem é reikiano 3A, eu vou dar 10 símbolos. Né? E vocês vão ter que estudar esses símbolos. E vão estudar esses símbolos aqui, porque se não decorar o símbolo no campo de energia, não vai decorar mais. Tá? Então eu vou passar para vocês. E esses símbolos, eles vão ser usados para abrir esse campo de consciência. Assim como a gente usa um mantra, que é um campo de oração, a gente usa um símbolo, que o que ele faz? Ele decodifica uma quantidade de informação que você não teria tempo de acessar, porque você precisaria aí de umas 3, 4 vidas às vezes. Se a gente for pensar nos símbolos que abrem todas as informações do cristianismo, a gente está falando de um histórico de 2019 anos. Né? Então, o que acontece?
quanto tempo eu precisaria ter de vida para poder acessar tudo isso. Então, por isso que existem os símbolos, porque o símbolo, ele vai abrir aquele campo. A gente não estudou sobre campo ontem? O campo quântico que tem toda a informação que você pode acessar agora, sem precisar ter 2000 anos de vida, né? Então, toda a informação pertinente a algo que fica organizada em campos, e os símbolos são a forma de a gente abrir esses campos de informação e acessá-los. Então, por isso que no Reiki a gente usa o símbolo para acessar esse campo de informação e abrir esse portal energético para que a gente tenha origem à fonte dessa energia. Tá? E aí não existe aplicar Reiki sem colocar símbolo, sem abrir com símbolo. Não tem isso. Se você tentar, você está transmitindo a sua energia, mas não está transmitindo a energia Reiki. Então a pessoa que fala, eu sempre sinto uma coisa na mão e eu vou lá e transmito. Ok, você está transmitindo o seu fluido energético, seu fluido corpóreo. E isso, na medida que você vai fazendo, você vai desvitalizando, porque você está usando uma energia de vitalidade para o funcionamento dos seus órgãos. Que é muito diferente de você pegar uma energia que vai baixar de uma fonte, aonde você só é um canal, aonde você é um bambu oco, que na medida que a energia passa, ela te equilibra por completo, ela te devolve a energia que está faltando para você, e o que sobra disso é a energia que você vai transmitir. Então, você vai ser totalmente equilibrado, vai estar abastecido na carga máxima, e a energia vai continuar passando por você. Porque toda essa energia excessiva precisa ser liberada. Não é isso? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai se abastecer e vai ter a liberação da energia excessiva que vai continuar jorrando através de nós. Então, quando eu aplico o Reiki, eu estou me aplicando também. Então, é muito bom aplicar o Reiki no outro. Então, as pessoas que entram no curso falam, eu não estou fazendo curso para aplicar em ninguém. Mas tanto faz você se aplicar ou aplicar no outro. Na verdade, você vai estar fazendo nesse processo. Então, a gente pode sim servir, ser um canal, auxiliar e ao mesmo tempo se beneficiar. Que é muito diferente do passe espírita. Porque o passe espírita, quem está trabalhando são os espíritos. E os espíritos vão trabalhar onde? No corpo etérico. Todo trabalho espiritual é no corpo etérico. E os espíritos, eles fazem basicamente cirurgias. Então, o que acontece? Ele precisa, como ele não tem mais o corpo físico, para que ele possa chegar nessa densidade, ele precisa do nosso fluido corpóreo, ectoplasma. Então, o médium doa isso. Então, você doa a sua energia vital. E aí, no caso do passe espírita, você precisa estar muito bem. Então, você precisa se alimentar bem, dormir bem, não pode usar álcool, né? Porque se você beber, você desqualifica a sua energia. E aí, você tem que estar equilibrado, porque senão, o que acontece? Você não tem uma boa qualidade de fluido para os espíritos que vão utilizar, e também vai desvitalizar você e você vai adoecer. Então a diferença do passe espírita é essa. E no passe espírita não é você. São os espíritos que estão atuando através da energia que você está doando, que é a sua energia, que é completamente diferente. E no Reiki não é espírito, é só a transmissão da energia. E não existe nenhum trabalho que é feito de cirurgia espiritual, a não ser que você seja um médium também, e que você tenha uma equipe espiritual também, e que nesse momento de muita vitalidade, você acople 2 trabalhos, porque isso acontece e nem fala, mas acontece, né? E aí a minha equipe espiritual entra junto no trabalho, se beneficiando da energia Reiki, se beneficiando de todas as condições para poder fazer o trabalho. Acontece isso? Sim. Então, porque no Reiki nunca tem espírito? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o processo é completamente diferente. Agora, se você já é um médium, se você já tem um trabalho com uma equipe espiritual,
você vai continuar tendo esse trabalho, mas não vai incorporar. Porque o que acontece? A incorporação, ela fica incompatível com a energia reiki. Tá? Porque a energia reiki, ela vibra numa sutileza que é incompatível com a incorporação. Vocês entenderam tudo que eu expliquei em relação a isso? Tá. Alguém tem dúvida? Não precisa de permissão. Por exemplo, se eu estou trabalhando no corpo, né? Precisa. Tudo na vida precisa de permissão. Tá? O que acontece? A gente nunca invade o livre-arbítrio do outro, porque se o divino não faz isso, o que você vai fazer? Né? O que você tem que fazer? Você não tem que... Eu oriento a nem perguntar para a pessoa se ela quer o reiki. Por quê? Porque a pessoa ela vai ficar constrangida, gente. Você vai lá super boazinha, linda e maravilhosa e diz, você quer que eu faça um reiki? A pessoa tá nem querendo se curar, porque o padrão de vitimação dela, ela tem ganho, a gente não falou ontem, ela fica doente para ter carinho, então na verdade essa pessoa não quer se curar. E você vê ela mal e você diz para ela, você quer que eu te faça um reiki? Ela quer o quê? Atenção e carinho. Então o que ela vai? Ela vai se abrir para quê? Para receber o seu carinho e a sua atenção, mas não para se curar. E ela é soberana na escolha dela, né? Peraí, tá alto esse som, tá? Melhorou? Quando, por exemplo, eu tenho uma tiazinha que é surda e muda, que mora lá no Brasil. Ela não tem como pedir permissão para ela. Eu posso enviar? Não? Não. Não? O que ela faz quando ela quer alguma coisa? Vocês não se comunicam? Não. Nem por Skype? Não. Porque se por Skype você pode fazer, né? Se comunicar com a língua Libra, né? Fala. A gente só tem um código de fala. Então, eu acho assim, que de alguma forma dá para se comunicar. O que a gente faz? A gente fala para as pessoas que a gente é reikiano. E que como reikiano, você se coloca como um canal, mas que a pessoa, na medida que ela sentir e quiser, ela vai te pedir. Porque é diferente do que você oferecer. Porque quando você oferece, a pessoa fica constrangida de dizer não. E quando você diz para ela, olha, eu sou reikiana, e quando você sentir e quiser e precisar, você pode me pedir, aí a pessoa ela tem o livre-arbítrio, ela vem até você quando ela realmente quiser receber energia. Isso é muito diferente. Até para que vocês não fiquem perdendo tempo, gente. Porque não vai ser efetivo. Não adianta ficar insistindo pro marido, pro irmão, pro filho, pro pai, que é um estorvo na nossa vida, se iluminar. Ele só vai se iluminar na hora que ele quiser. Entendeu? Então, assim, é perda de tempo e perda de energia. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer curar a pessoa para ela parar de encher o nosso saco. Porque a gente não é nem um pouco bonzinho, pode ter certeza. Sempre tem uma intenção e um ganho por trás das coisas aí. Aí, ai, minha mãe é um saco, vive reclamando, aí não sei o que, me enche muito a paciência. Quem sabe, eu posso mandar um reiki pra ela, porque ela tá precisando muito. Não, quem tá precisando é você. Ter paciência, né? Ter entendimento, curar, né? O karma que tá ali também, que você é responsável. Então, se aplica. Ou o que você pode fazer? Você pode aplicar na situação. Na situação você pode. Porque é diferente você aplicar na pessoa. Na pessoa você aplica para ela se curar e não encher mais o seu saco. Na situação faz parte da sua vida. Então você tem o livre-arbítrio de escolher não viver mais aquela situação. Então você olha para a situação e vê eu sempre brigando com a minha mãe, ela reclamando, eu ficando nervosa com isso. Então para a situação eu posso aplicar. Mas é diferente de eu estar indo e fazer todo o passo a passo da aplicação na pessoa. Né? O pai tem Alzheimer, já não tem consciência. Eu posso aplicar ou não? Na situação, sim.
só fica na pessoa se ela falar que é. Exato. A gente tem que aprender isso, a respeitar e nunca invadir. Quer ver a pessoa que fica mais invasiva na vida? Mulher apaixonada, cara. Ela faz tudo que é possível e impossível para ficar conectando a pessoa e prendendo a pessoa com ela. É impressionante. E ela sabe que não deve fazer isso, mas ela ignora. E aí o que ela faz? Ela vira o santo de ponta cabeça. Ela faz tudo que você imaginar. Entra em todas as igrejas, em todos os terreiros, vai em todas as cartomantes, né? Então, assim, a gente já tem uma natureza que é uma natureza meio invasiva. Uma pessoa também seria na situação. Não, de jeito nenhum. Como eu sempre falo nas lives, né, gente? Como que acontece? A pessoa tá morrendo, mas ela não se desliga daqui. Então ela tá lutando para estar viva, mas ela tem uma sensação de que ela tá conseguindo. Aí você vai lá e coloca o reiki. O reiki é uma energia inteligente. Ela vai trazer a melhor condição e ela desliga a pessoa. O que essa pessoa vai ficar? Com raiva de você. Ela vai falar, meu, por que você interferiu? Eu tava lá conseguindo voltar e você me mandou uma energia e eu morri. Entendeu? E essa raiva que ela vai ter de você é o que faz você ter um cobrador kármico. Então o livre-arbítrio dela é tentar ficar viva e não você mandar ela pra lá, do lado de lá. Aí a gente é muito arrogante. Ai meu Deus, ela tá sofrendo tanto, vou rezar e vou pedir, meu, que é melhor ela se desligar. Quem é você? Pra saber o que é melhor pro outro, né? Mas se você rezar ou orar ou fizer um reiki para a situação e pedir que o melhor se manifeste, isso sim? Mas você não precisa fazer isso, né? Porque a providência divina está fazendo isso. A gente tem que aprender também a confiar na providência divina. Porque a providência divina está olhando por todos, gente. E aí a gente está julgando que aquela situação é muito ruim. Mas aquela situação é um momento que a pessoa pode, inclusive, entrar na iluminação. Você não tem ideia do que significa passar por uma situação difícil na vida. Às vezes a situação difícil é o que vai te trazer a cura de muitas vidas que você não conseguiu. Quem é você para dizer que é ruim o que a pessoa está passando? Se a providência divina está amparando, ela está olhando. Então assim, a gente nunca entra, porque isso gera karma. Isso é se intrometer e interferir no resultado da providência divina, muitas vezes. E é aí que a gente tem karma. Aí é que a gente adquire karma. E o outro, ele sempre tem a possibilidade de se curar. Quando a dor fica insuportável, a pessoa pede ajuda. E se ela não pedir ajuda no nível de consciência, de querer a ajuda, não adianta. Então a pessoa está lá, está sempre começando a sentir dor, você vai lá e tira ela do processo. Ela às vezes perde a possibilidade de se curar nessa vida, porque você está sempre lá tirando ela do processo, tirando. Ela morre, não concluiu, porque não chegou no âmago da questão, do entendimento que ela precisava de ajuda e que não ia ser a mãezinha dela que ia tirar, ela precisava ter a consciência. E aí o que acontece? Uma vida desperdiçada. Então a gente não deve fazer isso nem com o filho. Que dirá com os outros? Por que você interpreta que o que a pessoa está passando é muito ruim? Você não entende o que significa o sofrimento, você não entende o que significa o conflito, porque você não sabe lidar. Mas isso não significa que não seja necessário. Por que toda a humanidade tem que passar pelo conflito? E o que é o sofrimento se não a quebra da ilusão? Então, se a pessoa está lá no processo dela, começando a quebrar a ilusão, o castelo que ela construiu, que é diferente da realidade do que ela tem para viver,
e você interfere, o que você está fazendo? Você está adquirindo um karma. Né? O que a gente tem que ter compaixão? Sim, compaixão é diferente, porque compaixão te diz o seguinte: ela está numa processão, mas quem não está? Quem que não está? Me indica uma pessoa que não esteja numa processão, né? Putz grila, que experiência que ela escolheu para viver. Você pode olhar e falar assim, caracas, mas não dizer a pior experiência, o sofrimento máximo. Eu que sou a super heroína, que tenho consciência, preciso fazer, porque a providência divina está fazendo. Agora, você pode emanar vibrações, você pode emanar o seu campo de energia, que é um campo de energia que já experienciou, às vezes, aquilo que a pessoa está passando, para que ela tenha maior condições de chegar no resultado que ela precisa. Isso é compaixão, é entender o processo que a pessoa está passando, compreender que você pode, de alguma forma, disponibilizar o seu conhecimento, a sua experiência, para que o processo dela se dê de uma forma mais amena, mas não sentir pena. Não desqualificar o processo no julgamento, que é o que a gente faz. Não interferir, aí ela sai sozinha. Ela sempre vai sair sozinha. Nunca você vai tirar alguém do processo. A gente vai sair sozinha pelo livre-arbítrio dela. Pode ser exatamente o oposto do que a gente deseja pra ela. Exatamente, porque quantas vezes a gente está num relacionamento difícil e sua mãe tá assim: ai meu, sai disso, larga disso. Você tá lá morrendo, chorando, mas você quer sair no relacionamento? Não quer. O momento que você sente que você tem que sair é o momento que você vai sair. Entendeu? E aí o outro não vai conseguir te tirar, porque você é soberano na sua escolha. E justamente o divino, ele nos concedeu a soberania e o livre-arbítrio para que ninguém interfira. Imagine a zona que ia ser se você não tivesse soberania. O cara vai lá e interfere, quando você vê, você já saiu da situação, você nem sabe para que lado você foi lançado. Porque o ser humano é invasivo. Então você ia receber tanta invasão que você não ia ter uma proteção daquilo que você está escolhendo viver, ou do que você precisa viver. Isso é livre-arbítrio. Somente eu faço as escolhas de mudança e cura na minha vida. E ninguém interfere nisso. Né? Isso é soberania. E por que isso existe? Justamente para preservar a sua experiência. Porque o ser humano é tão invasivo que cada hora um ia te jogar para um canto. Porque a energia realmente, gente, chega e modifica as coisas. Então não adianta, mulheres apaixonadas, lançar todas as energias no mundo em cima do cara, porque ele tem, graças a Deus, a soberania e o livre-arbítrio, e não vai funcionar. Porque se funcionasse, todo mundo tinha aquela pessoa que ama, né? Não ia ser assim? Então não perca tempo, porque não funciona. Não adianta. Simplesmente entrega e confiança. Se a pessoa tiver que viver aquela experiência com você, ela vai voltar, você vai viver a experiência com ela. Se ela não tiver que viver com você, a sua experiência é essa, de não estar com aquela pessoa e de perceber tudo que isso causa em você. E não, por exemplo, no caso de crianças, porque eu tenho uma amiga que ela se iniciou no Reiki faz uns meses, e ela tem um bebê como o meu, e ela me falou, eu faço Reiki nela porque ela tá com febre. Falei, como você pede permissão? Ela falou, eu toco e se ela fica quietinha eu faço, mas às vezes ela se mexe, mas eu continuo fazendo. Não, a mãe, ela tem o campo energético da mãe é o campo do bebê, porque ele ainda não está formado. Então a mãe, ela faz as escolhas no nível da consciência para a criança até os 9 anos. Porque a criança, ela não tem ainda condições de entender toda a complexidade do mundo. Então a mãe é responsável por isso. Não só a mãe, gente, pai também. Mãe e pai. Essa é a função da mãe e do pai, não é? Não é? Então essa função continua prevalecendo.